Olá, olá, meu pessoalzinho do 7º ano! Tudo bem por aí? Melhor se a gente estivesse naquele super fervo, né? Da nossa sala de aula, mas enquanto isso, falta um pedacinho para nós terminarmos as relações ecológicas, porque, afinal de contas, a capacidade de se disfarçar no ambiente faz com que o predador ou a presa possam adquirir certas vantagens nessa relação. E hoje vocês vão conhecer alguns bichinhos que conseguem se sair muito bem, dando essa escorregadinha aí no ambiente com a capacidade de ou imitar um outro animal que é temido ou que tem gosto ruim, ou que produz, né, alguma substância que é tóxica, ou a capacidade de se disfarçar de acordo com o ambiente, passar desapercebido. Tipo o meu cãozinho, deixa eu tentar te mostrar aqui, ó. Olha Cassie e sua capacidade de camuflagem e passar desapercebida em seu soninho sem que ninguém a interrompa nesse processo, né? Super estratégia de fofura também, né? Então eu vou compartilhar aqui uma telinha com você e nós iremos para o meu querido Prezi. E aqui nós vamos iniciar a nossa aula disfarces da natureza, mimetismo e camuflagem. Então, vamos lá, né? Deixa eu me colocar numa posição diferente aqui, porque eu fiquei em cima da minha própria tela. Oh, beleza. Aí, mimetismo, então, é a capacidade que um animal vai ter de se parecer com um outro animal, um outro ser vivo, que é temido, ou que tem gosto ruim, ou que vai produzir alguma substância e que acaba não sendo muito desejado, ou até mesmo uma substância que seja tóxica, né? Ou ele vai ter um gosto desagradável, né? Ou é um animal que acaba causando prejuízos por causa do tipo de substância que ele produz. Então, esse animal vai acabar tirando vantagens porque ele vai ser evitado, porque na dúvida, o predador, ele vai pensar 2 vezes antes de se arriscar, né? E a presa, ela pode simplesmente ficar mais tranquila por pensar que é um animal menos nocivo quanto de fato ele é. Por exemplo, tem uma vespa que se disfarça de formiga. Ela fica parecida com a formiga para poder ser levada até a caverninha, né? A casinha de uma determinada larva, onde ela consegue colocar ali, então, os seus ovos e tirar vantagem, então, porque quando os ovinhos eclodirem, eles já vão se alimentar daquele animal. Então, o predador ou a presa, eles podem, né, se tornar aí animais parecendo mais nocivos, com gosto ruim, ou maiores, mais assustadores, né? Tem uma lagartixinha que a pontinha dela lembra a cabecinha de uma cobra, de uma serpente. Então, na dúvida, o predador vai parar e falar, não, peraí, parece outra coisa, será que é? Né? Tem um sapinho que ele vira de costas e o bumbumzinho dele, né? Lembra a cara de um outro animal maior, né? Mais imponente. E aí ele acaba tirando vantagens nesse processo, né? Então, no mimetismo, eu vou parecer uma outra coisa, que vai me conferir certas vantagens aí na natureza. Olha alguns exemplos. Então, aqui eu tenho, olha, a borboleta monarca, ela é muito tóxica. Então, não é qualquer predador que tem condições de se alimentar dessa borboleta. Mas a borboleta vice-rei é super, super parecida com a borboleta monarca. Então, assim, na dúvida... mas espera aí, eu acho que tem um tom mais vermelho ali. Não, aqui o tom é mais alaranjado. Na dúvida, ela acaba tirando vantagem desse processo. Agora, olha essa borboleta aqui. Essa borboleta abre as asas quando o pássaro está sobrevoando e o pássaro, olhando lá de cima, vê olhos de coruja. Opa, me enganei. Não é uma borboleta, é uma coruja. E aí a borboleta acaba tirando vantagens
Porque o seu desenho nas asas lembra uma aparência de uma coruja. Olha outros exemplos de mimetismo aqui. Eu mesma, se eu encontrar uma coral falsa, eu não vou ficar ali comparando. Ah, mas espera aí, será que esse tom de branco é branco mesmo? Será que não é meio amarelado, né? Espera aí, porque o vermelho ele está encostando no preto, né? Mas não, mas espera aí, será que eu estou tendo um intercalado ali de preto, vermelho e meio amarelado? Ou será que eu estou tendo um vermelho grandão intercalado de pequenas dosagens de preto com no meio branco? Gente, na dúvida, o outro animal ele vai tomar cuidado, né? Ou ele vai se esconder, porque ele pode ser uma presa, ou o predador vai pensar duas vezes antes, né, de se atrever a encarar ali uma falsa coral, sendo que ela poderia ser uma coral verdadeira. Né? Na coral verdadeira, eu tenho o preto bem maior, intercalado de um tom amarelado, para daí vir o vermelho, né? E algumas espécies possuem os anéis bem completinhos, né? Dando volta mesmo no corpinho. Enquanto na falsa pode ter a barriguinha branquinha. E o tom que intercala aqui é um tom bem mais branco, né? E eu tenho um vermelho muito maior, intercalado de porções pequenas de preto com branco. Mas, na dúvida, galera, eu sou uma que vai correr, né? Eu sou uma que não vai chegar perto. Então, a falsa tira super vantagem de ser parecida com a coral verdadeira. Aqui eu tenho essas pererequinhas, olha, que elas são extremamente parecidas. Extremamente parecidas, né? Então, na dúvida, o predador ele vai ficar ali analisando. Não, peraí. Esse detalhe aqui embaixo não tem a continuidade, então não faz o desenho assim tal. Na dúvida, ele vai evitar. E aí, o animal falso, que não é tóxico, acaba tendo vantagem de ser confundido com aquele que é tóxico, ou que é amargo, ou que tem gosto desagradável, né? Olha um outro exemplo. Esse mimetismo é fantástico. Essa orquídeazinha aqui, ó, ela lembra a abelha e ela produz o odor, o feromônio, que lembra a abelha em período de reprodução. Então, a outra abelha vai logo em cima, pensando que hoje ela está com tudo, né? Só que quando ela chega lá, que ela encosta, não é uma abelha, é uma flor. E a flor está polinizando, ela está lotada de grãozinhos de pólen. E aí, quando a abelhinha vai lá e pá, se joga na orquídea, ela se suja de grãozinhos de pólen e ajuda a polinizar. Então, a orquídea está super tirando vantagem desse processo e a coitada da abelhinha super enganada, né? Porque passaram um caô aí, ela achando que hoje era dia de reprodução e não é, né? Porque é uma orquídea realmente em período de reprodução, porque o grão de pólen está transportando o gameta masculino, mas quem está tirando vantagem nesse processo é a flor, se aproveitando desse mimetismo. Mas, professora, mimetismo é um disfarce diferente de camuflagem? Gente, os dois são disfarces. Os dois estão conferindo vantagens. Mas a diferença é que no mimetismo o animal vai ser parecido com outro e tirar proveito disso. Na camuflagem, o animal vai tirar proveito de ser parecido com o ambiente, o local onde ele vive. Ele vai se disfarçar entre as pedras, entre as folhas, entre a vegetação, e ele vai se parecer com o local onde ele está. Alguns animais, como o polvo, o camaleão, eles podem mudar tonalidades, né? Não vai virar um arco-íris, mas eles conseguem mudar ali tonalidades que se disfarçam, né? Que conseguem se aproximar mais da tonalidade daquele ambiente e passar desapercebido. Então, na camuflagem, você vai se parecer com o local onde você está, né? Com o ambiente em que você está, em que você vive. Por exemplo, aqui, ó. Essa pererequinha, ela está em cima de uma folhinha seca e a coloração dela lembra uma folhinha seca. Então, você passa e olha e nem vê. Gente, o bicho-pau é o que há. É um animal extremamente fantástico. Isso parece um graveto vivo, com esses olhinhos apontados aqui, olha. Esse cara em cima de um tronco de árvore, ele vai passar desapercebido. Você não vai conseguir ver,
né? Você pode pegar ali um animal achando que está pegando um gravetinho, como já aconteceu com muita gente. O que vai acontecer também com esse bicho folha aqui? Ele vai ficar ali em cima das folhas e eu já peguei a folha, mas era um animal. Era um inseto, era o bicho folha. Né? E falei, a folha tá viva! E não era. Era um animalzinho ali que passou-se desapercebido. Ele se disfarçou super bem no lugar onde ele estava. O camaleão, né? Ele pode ter a tonalidade mais pro verde, mais pro marrom, mais pro amarelinho ali, né? E aí pode acontecer dele se disfarçar, mudar, né, essa tonalidade para mais próximo ali do lugar onde ele está, né? Com limitações, é claro, porque o camaleão não vai virar um arco-íris, mas ele vai se adaptar e se disfarçar super bem no lugar ali onde ele está. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o polvo e com o linguado, né? O polvo, como o camaleão, ele pode mudar tonalidades também, né? Ele pode acentuar. E aí ele passa desapercebido, ficando próximo de uma rocha ou se afundando ali no lodo do ambiente aquático, né? E aí ele consegue se camuflar para capturar a presa. A presa passa feliz e contente, né? Foi pega pelo polvo. E o linguado consegue evitar o predador, porque ele se enfia ali, ó, no lodinho, de ladinho ali, né? Como ele se desloca mesmo. E ele vai ficar super confundido com o lodo do ambiente aquático. Então, dificilmente o predador vai conseguir vê-lo ali. Ou até mesmo a presa, no caso do alimento, né? Eu separei aqui um videozinho de 5 minutinhos, muito legal. Oi, mentir não é uma característica exclusivamente humana. Muitos animais, sejam pequenos ou grandes, também são mestres do disfarce, ilusão e atuação. Em alguns casos, muito elaborados. Mas vamos começar do começo. Acompanhe. A Heterodon simus pode ser uma das melhores atrizes do mundo animal. Quando esta serpente fica próxima de um predador perigoso, ela se finge de morta, indo muito além do tradicional truque deite e não se mova, que o seu cachorro pode fazer. Primeiro, ela imita a agonia, então se enrola, fica de barriga para cima e põe a língua para fora. Caso isto não seja o suficiente para afastar o confuso inimigo, ela também emite o cheiro de carne podre e vomita um pouco de sangue. Dê uma olhada nesta linda formiguinha. Notou algo de errado? Bem, isto não é uma formiga, mas um inseto que está tentando te enganar e a sua presa, para fazê-la acreditar que é de fato uma formiga. Na verdade, é uma vespa, e esta criatura é o motivo do disfarce. A larva da Cicindela ataca as formigas em uma emboscada. Ela fica em um buraco com apenas a cabeça para fora. Para o azar da formiga, ela é descuidada o suficiente para tocá-la. Ela será devorada num segundo. Mas a vespa não é um animal tão fácil de se capturar. A larva pensa que é apenas outra formiga idiota e deliciosa, e não percebeu que desta vez ela é a presa. A vespa é rápida e ágil o suficiente para escapar das mandíbulas da larva em direção à sua barriga mole e começa a descer pelo buraco. Na escuridão de um abrigo subterrâneo, a vespa dá uma ferroada na larva e coloca os seus ovos dentro do corpo, ainda vivo da larva. Quando as larvas da vespa saem, elas começam a comer a larva da Cicindela. E para que ninguém os perturbe, a mãe cuidadosa cobre a entrada com algumas pedras. Não menos assustadora em seu disfarce são as lagartas havaianas. Ao contrário das outras lagartas, até mesmo as suas parentes mais próximas de outras partes do mundo, esta lagarta ilhoa evoluiu para uma máquina carnívora e assassina. Elas fingem ser um galho de árvore e uma mosca da fruta não tem sequer a chance de perceber o quão errada ela estava pela última vez. Uma vez por ano, as larvas do vagalume se unem em verdadeiro show de luz natural. Eles se transformam em luzes verdes brilhantes pela escuridão da noite e atraem formigas e cupins, que costumam ter asas nesta época do ano, pois elas estão na época do acasalamento. Ao chegarem, esses insetos, cegos de amor, encontram seu iglório fim nas mandíbulas das larvas famintas, o que só as faz brilhar ainda mais. Este massacre continua por 2 semanas. Infelizmente, só acontece uma vez por ano.
O próximo da lista é o inseto assassino em massa. Ele é um verdadeiro hitman do mundo dos insetos. Depois de assassinar e comer o que consegue das suas presas, o inseto põe os exoesqueletos no topo das suas costas. Essa bola de cadáveres mascara o cheiro do inseto com o odor das formigas azaradas. Com este traje excêntrico, os insetos vão até o formigueiro e continuam comendo formigas próximas à entrada, sendo completamente ignorado e não atacado. A larva de um certo tipo de borboleta vai ainda mais longe. Esta criatura emite feromônios similares aos emitidos pelas larvas das formigas. E como já é conhecido, as formigas confiam no seu olfato. Elas levam a lagarta para o ninho e a põem junto com as suas próprias larvas. Elas ainda a alimentam, porque a invasora também consegue imitar os feromônios de uma formiga faminta. Depois de um tempo, a lagarta bem alimentada faz um casulo e se transforma em uma borboleta, que rapidamente sai do formigueiro e deixa seus pais adotivos cuidadosos sem nunca mais vê-la. A tartaruga alligator é muito grande e lenta para perseguir suas presas. Em vez disso, ao longo dos milênios, ela evoluiu e desenvolveu um sistema elaborado de pesca. Quando a tartaruga está faminta, ela simplesmente abre a boca, e os peixes ao seu redor veem a sua língua, que tem a forma exata de uma minhoca, até mesmo se mexendo como uma. Como o restante do corpo da tartaruga se mantém parado, a presa não percebe a sua garganta gigante, só parece uma minhoca em uma caverna. E assim termina a história de um peixe idiota, e de outro, e mais outro. Por último, mas não menos importante, talvez o vigarista mais habilidoso do mundo animal. O polvo é um mestre da imitação. Ele leva esta habilidade a um nível que beira a arte. Ele não apenas é capaz de mudar a cor e a textura de sua pele, mas também consegue imitar o movimento e linguagem corporal de outras espécies. Quando se aproxima de um peixe perigoso, ele começa a balançar um dos seus tentáculos, para fazê-lo acreditar que é uma ainda mais perigosa serpente do mar. E ao ver um peixe chato, ele se disfarça de, outro peixe chato. O polvo não somente se parece totalmente com outra criatura, mas também consegue se comportar como outra criatura, o que é muito mais difícil. É uma pena que não exista um Oscar submarino. Até o momento, existem 15 espécies de polvo conhecidas que conseguem imitar tanto a aparência quanto a linguagem corporal. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes. Os animais mais trapaceiros do mundo, né? Esse vídeo foi tirado de lá. Você conseguiu ver um pouquinho de algumas estratégias que alguns animais desenvolvem para conseguir se sair bem na natureza, né? Com isso, a gente termina aqui a nossa pinceladinha de mimetismo e camuflagem. Até a próxima aula.